Olá, pessoal, boa noite. Vamos sendo todos muito bem-vindos a mais uma noite aí do nosso encontro, da nossa oração. Muito bem-vindos. Pronto, já estou aqui. Voltou? Deu um probleminha aqui na minha conexão, mas acho que já estamos de volta aí. Maria, boa noite, seja bem-vinda. Vamos ver quem mais. Otília Colombo, boa noite, seja bem-vinda. E é isso aí. Fui mexer aqui para ver as mensagens de vocês, caiu tudo, mas já voltamos aqui. Enquanto vocês vão dando oizinho aqui, daqui a pouco eu já dou mais uns oizinhos aqui para vocês. Vamos aos nossos recadinhos, né? Então, essa live aqui acontece sempre às terças, quintas e domingos, sempre às 20h20. Estamos atualmente fazendo estudo sequencial do livro Pão Nosso. Hoje estamos na lição 123, Condição Comum. Vamos estudar um trechinho do Evangelho de Marcos. Vou falar um pouquinho de Marcos para a gente conversar, né, desse trechinho do Evangelho que fala sobre a fé, como é que anda a nossa fé. Então vai ser um encontro muito bom. E na quinta a gente estuda 124, domingo 125 e assim sucessivamente até o final desse livro, tá, pessoal? Então a nossa live está funcionando dessa forma. Quem é a primeira vez que está entrando. Também vamos aos lembretes, né, pessoal? O que a gente pede para vocês terem aí durante a live? Água. Ó, estou com um copinho e uma garrafinha. Então, tenham água pertinho de vocês. Pode ser uma jarra, pode ser um copo, pode ser uma garrafa. Mas tem que ser água, tá, pessoal? Não pode ser outro líquido, não. Tem que ser água, água pura. E aí vocês deixem a água aí, porque logo após o estudo nós vamos fazer vibrações e vamos fazer um passe coletivo. E nesse momento do passe coletivo a gente recebe o remedinho que a gente precisa na nossa água, tá bom? Outra coisa, se tiver alguém em casa doente, separe a água de quem tá doente, tá? Por exemplo, vamos supor que na minha casa, graças a Deus, estamos todos saudáveis. Mas se tivesse alguém doente, ia colocar uma garrafinha, vamos supor que fosse eu. Então, colocasse essa aqui para mim, que não estou bem de saúde, e a outra para os outros membros da minha família, tá? Então é importante. Por que a gente pede para separar a água de quem está doente? Porque facilita para o plano espiritual colocar o remedinho que precisa. Ah, Renata, ninguém na minha casa tá assim doente, mas meu filho, meu marido, minha esposa, alguém que mora comigo, tá muito nervoso, tá com um problema muito grande. Separa a água também da pessoa, né? Porque aí o plano espiritual também coloca ali um calmante, um fluido revigorante, então separa também, tá bom? Então, sobre a live hoje é isso. Vamos aos recadinhos da nossa Casa do Caminho. Então, nossa Casa do Caminho também voltamos com atendimento presencial, palestras e passes coletivos, terças e quintas às 20 horas, sextas-feiras às 14 horas e domingo às 9 e às 10. E quando enche às 9 e às 10, nós também abrimos o horário das 11 horas da manhã, tá, pessoal? Então, estamos aí fazendo todo esse esquema de horários para que não superlote a casa. Ainda estamos, sim, exigindo o uso de máscara, ainda entendemos que não dá para ficar sem a máscara, porque o nosso espaço é muito pequeno. Então, para ir presencialmente na nossa casa, tem que fazer duas coisas. Agendar pelo WhatsApp que tem aqui na Casa do Caminho, aqui no Facebook, o número. Agendar lá o dia e o horário que quer participar. Ficar de olho, porque as vagas acabam rapidinho, né? Domingo, por exemplo, agora não tem vaga nem às 9 nem às 10. A gente já tá abrindo o horário das 11. Já temos aí 40 pessoas agendadas para domingo, 20 às 9 e 20 às 10. Então agora vamos abrir mais 15 vagas para as 11 horas. Então, quem quiser ir no domingo, corre para agendar que tá acabando. Quinta-feira acho que só tem mais 6 vagas, se eu não me engano. Então, assim, as vagas acabam rapidinho, tá? E aí tem que ir de máscara e todo o protocolo aí. A gente tá fazendo tudo que a gente pode para evitar a proliferação do vírus.
Outro recadinho da nossa casa que a gente dá aqui toda live é o nosso bazar. Abre de segunda a sexta, das 13h30 às 17 horas. Temos roupas e sapatos usados, utensílios domésticos usados, todos em bom estado. Tá? Então, quem quiser, quem tiver interesse, o nosso bazar está à disposição. Quem também quiser fazer doação para o nosso bazar, também aceitamos. Roupas, sapatos e artigos de cozinha, enfim, de casa, em bom estado, tá bom, pessoal? Que aí toda a venda do nosso bazar é revertida para nossa casa, pagamento de aluguel, manutenção, água, luz, telefone, essa coisa toda, tá bom, pessoal? Então agradecemos muito quem nos ajuda, até quem não nos ajuda com dinheiro, mas com oração, com doação, também nossa gratidão a todos. Temos também o projeto da Cesta Básica, 55 famílias atendidas graças ao apoio e ajuda de todos vocês. Então fica aqui a nossa gratidão e, se possível, continuar ajudando nós também. Agradecemos muito para a gente manter a assistência dessas 55 famílias. Hoje eu gostaria de dar mais um recadinho. Já vou falar aí para vocês. Estou falando aqui correndo para dar tempo. Tem mais um recadinho. Nossa casa, antes da pandemia, nós tínhamos um grupo que se chamavam das arteiras, né? Que eram umas lindonas que se reunia lá de tarde, né? E qual é o projeto das arteiras? Umas aprender com as outras técnicas de pintura, de costura, de bordado, de uma série de coisas. Então, uma ia ensinando a outra. Eu sei fazer tricô, eu sei pintar, eu sei costurar. Então, uma ia ensinando a outra, tá? Mas o projeto principal das arteiras é fazer enxoval de bebê. Então, elas fazem o casaquinho, a manta, a meinha, todo o enxoval do bebê completinho, tá? Para ser doado para as mães carentes que não podem ter. Não seria aquela saída da maternidade, né? Para o bebê ali sair bonitinho e ter esse primeiro conforto aí dos primeiros dias. Então, as meninas fazem esse kit. Então, elas colocam fraldinha, chupeta, mamadeira, o casaquinho que elas fazem, o cobertorzinho, tudo que elas conseguem, montam o kit assim com tudo que tem, que é possível, né? E faz essa doação. Qual que é a forma que elas têm aqui de arrecadar esses produtos? Então, um passo antes de eu pedir a doação, né? Elas ficaram 2 anos paradas, tudo que estava produzindo para os enxovalzinhos estão sendo encaminhados aí, já foram encaminhados boa parte, e agora elas precisam refazer esse estoque aí de enxovais, tá, pessoal? Então, como é que elas conseguem fazer esses enxovalzinhos? Também são tudo através de doação. Então, elas pedem doação de lã, elas pedem doação de tinta de tecido, de pincel, de guardanapo, pano de prato. Então, quem quiser doar em material também elas aceitam, e elas também aceitam doação em dinheiro para a compra desse material, tá? Então, elas produzem uma parte para venda, que seria o pano de prato, algumas outras coisas de artesanato. E aí, com o dinheiro que elas conseguem com artesanato, é que elas compram lã e as coisas para montar o enxovalzinho do bebê. Então, também se tiver alguém que quiser doar coisas para o enxovalzinho, também pode doar, tá? Roupinha em bom estado, fraldinha, mamadeira, lãzinha, tudo isso elas aceitam de doação, que elas querem voltar aí para a ativa, tá, pessoal? Então elas estão se organizando para voltar. Quando elas voltarem, que tiver o dia e o horário certinho, a gente também anuncia aqui, caso alguém queira fazer parte do grupo, ir lá ajudar, aprender, ensinar um pouquinho, a gente mais para frente vai também divulgar aí um pouco melhor esse trabalho das arteiras, tá bom? Depois até a gente vai colocar aí no Facebook as coisas que elas produzem e tudo mais, para que vocês acompanhem esse lindo trabalho aí com as mãezinhas que não tem condição de ter o primeiro enxovalzinho aí do bebê, tá bom, pessoal? Então é mais um trabalho aí que a gente retoma, né, pós-pandemia aí, o trabalho das arteiras, certo? Ufa, agora eu vou dar uns oizinhos pra gente começar o nosso estudo de hoje, que olha, muito bom. Peraí. Vamos lá. Então vamos lá. Otília Colombo, Maria, Alessandra, Regina Lopes, Paim, Hilda, Ivanilda, Rosângela Paim, a Ju Esconza, Alessandra, Amélia Camacho, Seu Décio, Rosana, Rosilene, Regina Mobará,
a Deis, querida, Valquíria, o Eval, Estherzinha, Iraci, Airã, Marilene Barbosa, Eric Meire, Ismeinha, minha flor, Val, Regina Lopes, Antônio Carlos, Rosilene, Rita Avelino, Liege Gomes, a Rose, Maria, o pessoal já pedindo vibrações, Adailton, Juliana Reis. Muito boa noite a todos vocês, muito obrigada pelo carinho. Lembrando que vocês podem mandar durante a live aqui, né? Se vocês olharem os recadinhos, pedindo vibrações, coloque o nome da pessoa, se é encarnada ou desencarnada, e também temos a listinha de vibrações pelos bichinhos de estimação, tá bom? Podem mandar à vontade aqui na live, que a gente vai estar vibrando aí após o estudo, a gente vai fazer essa vibração todos juntos, né? Por todos os nomes colocados aqui e mais algumas coisinhas aí, então fiquem à vontade. Fiquem à vontade também para mandar os coraçãozinho, para mandar recadinho, para compartilhar a live, tá bom? Para escrever aqui o que vocês estão sentindo, o que vocês estão achando, comentar. A live aqui é toda nossa, tá, pessoal? Fiquem muito à vontade para escrever aqui no nosso chat. Eu tô vendo os coraçõezinhos subirem aqui e outro dia a gente combinou no horário da vibração pra gente mandar bastante coraçãozinho. Então hoje vamos combinar de novo. Assim que acabar o estudo, que a gente for entrar nas vibrações, vamos encher aqui de coraçãozinho pra gente ficar mais pertinho, tá bom? É muito importante essa interação de vocês aqui eletronicamente, aqui pelo Face, né? Comentando, mandando coração, compartilhando. Por quê? Porque aí o Facebook entende que tem gente que gosta do conteúdo e aí chega para mais pessoas, né? A live começa a aparecer para outras pessoas aqui no Facebook e assim a gente consegue levar cada vez mais longe a mensagem do Evangelho de Jesus e a mensagem da doutrina espírita aí que vem reacender essa chama do cristianismo, certo? Combinado? Então agradeço muitíssimos. Chegou aqui, ó, Rita Avelina, Rosilene, isso aí, Rosilene, a Rosilene já começou, podem mandar coraçãozinho aí, muitos coloridos, das cores que vocês quiserem, que é pra gente ir aqui já se vibrando junto, se conectando, tá bom? Então agora a gente vai fazer uma prece e já vamos entrar na lição de hoje e vamos juntos estudar um pouquinho, mais um trechinho do Evangelho, tá bom? Vamos lá? Então vamos nesse instante, elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, ao plano espiritual, agradecendo a eles pela oportunidade de estarmos aqui encarnados, de estarmos aqui unidos, reunidos, em nome de Jesus, em nome da doutrina espírita, para juntos aprendermos um pouquinho mais. Rogamos aos espíritos protetores que nos auxiliem na nossa caminhada, que nos auxiliem a colocar a palavra do Evangelho em ação em nossas vidas. Pedimos entendimento dessa lição e agradecemos por esta oportunidade e principalmente pela oportunidade que temos todos os dias em rever as nossas atitudes, em rever aquilo que estamos fazendo e termos a oportunidade de nos melhorarmos a cada dia. E assim, de mãos dadas com o Mestre Jesus, com o coração abarcado pela espiritualidade, que vamos dar início a mais um estudo essa noite. Que assim seja. Ai, que delícia, coisa boa. Lindas, mandem muito coraçãozinho. Que coisa bonitinha, adorei. Podem mandar aí à vontade. Então, hoje a lição, pessoal, nós vamos além do livro aqui, né, do Pão Nosso, nós vamos também ler um pedacinho, tá aqui na minha mesa, eu vou levantar para vocês, da Bíblia do Evangelho, tá bom, pessoal? Todo este livro, Pão Nosso, é uma psicografia do Chico Xavier pelo espírito do Emmanuel, espírito esse maravilhoso que pegou trechos do Evangelho do Novo Testamento, de todos os evangelistas, dos Atos dos Apóstolos, do Apocalipse. Ele foi pegando trechos, né, em que fala da nossa evolução moral para nos trazer à luz do Evangelho, essa interpretação para que nós possamos, de uma forma mais fácil, trazer o Evangelho para a nossa vida, tá? Hoje a reflexão está no Evangelho de Marcos.
eu tenho falado um pouquinho para vocês sobre os evangelistas, né? Um pouquinho da vida deles, um pouquinho do que a gente tem acesso ao conhecimento, porque nos coloca um pouquinho no contexto, né, pessoal? Lembrando que o evangelho foi escrito por esses homens que testemunharam Jesus, ou que no caso de Marcos, né, era discípulo de Pedro, que foi o testemunho, que andou com Jesus, né, que até foi dito como o apóstolo preferido de Jesus, e através do que ele ouviu aí de Jesus, ele escreveu esse evangelho maravilhoso. Então, Marcos foi um homem que não foi um dos apóstolos. Pela tradição, acredita-se que ele foi um daqueles 70, não sei se você já ouviu falar, mas antes de Jesus escolher os 12 apóstolos, haviam aproximadamente 70 homens seguindo a Jesus e já vendo Jesus fazer milagres e pregar a palavra. E esses 70 homens, depois chegou um dado momento que Jesus estava muito à frente de seu tempo, né? Jesus já estava falando ali coisas que para eles eram completamente novas, e muitas coisas iam contra aquilo que eles tinham aprendido a vida toda, né? O amor ao próximo, a igualdade entre os seres. Naquela época não, naquela época vigorava as leis de Moisés, a lei de Talião, né? Olho por olho, dente por dente, vigorava a lei do mais forte, a lei da guerra, a lei do confronto, do combate, né? Os impérios. E aí Jesus vem falar, então, vamos substituir tudo isso aqui que vocês aprenderam com Moisés por amar ao próximo como a si mesmo. Vamos perdoar 70 vezes 7. Atire a primeira pedra quem não tiver nenhum pecado. Então Jesus trouxe toda uma verdade, uma revolução para a época. Então, a princípio, não foram aí muitos que o seguiram. Então, até tem um momento aqui do evangelho que ele vai dizer, né, que os 70 abandonam ele e ficam só os 12 escolhidos por ele, os 12 apóstolos. E Jesus também pergunta para eles, e aí? Vão fazer como os outros? Vão debandar ou vão continuar a missão aqui comigo? E eles continuam. E diz que Marcos, né? O evangelista Marcos fazia parte, aí a tradição conta que eles acham, né, pelos estudos, que ele estava nessa turma aí. E que depois, mais adiante, então ele deixa de seguir Jesus e depois, mais adiante, ele se torna um discípulo de Pedro. Depois que Jesus já foi crucificado, ele reencontra Pedro e aí Pedro o converte. Acredita-se que tudo que o evangelho escrito por Marcos, tudo que ele escreveu foi através do que Pedro narrou para ele, né? Então eles até consideram ele um secretário de Pedro, que uma das epístolas também, acredita-se que foi escrita, uma epístola, né? Cartinha de Pedro também foi escrita por Marcos, porque acredita-se que Pedro era um homem, um pescador simples, que talvez ele nem soubesse escrever ou escrevesse muito pouco. E o Marcos é quem fez essa ponte aí, né? Que colocou para o papel, nos papiros, os relatos de Pedro. Então é bacana a gente conhecer um pouquinho, né, do evangelista e também um pouquinho da história de Marcos, que a gente vê que a princípio ficou meio assim de seguir Jesus e depois se converte. É para nós também pensarmos que não é porque a gente no primeiro momento não aceitou Jesus que a gente não possa aceitar agora. Sempre é tempo de aceitarmos e de seguirmos o caminho do Mestre. E eu falei tudo isso de Marcos porque a lição de hoje vai falar sobre a fé. No Evangelho de Marcos tem aqui um momento, o versículo que o Emmanuel nos traz a reflexão aqui, está em Marcos capítulo 9, versículo 24. Eu vou ler um pouquinho antes, para que a gente possa entender que história é essa que o Emmanuel vai trazer para nós. Talvez eu ultrapasse uns minutinhos aí, pessoal, mas vale a pena a gente conhecer este lindo trecho do Evangelho e nos momentos de aflição, nos momentos de falta de fé, que a gente use este Evangelho, este conhecimento a nosso favor. Então vamos lá. Aqui, como eu disse, está Marcos capítulo 9, versículo 29, mas eu vou começar a ler para vocês do versículo 14, tá? Então, capítulo 9, versículo 14. O epilético endemoniado.
E chegando junto aos outros discípulos, viram uma grande multidão em torno deles, e os escribas discutindo com eles. E logo que toda a multidão o viu, fica admirada e correu para saudá-lo. Ele perguntou-lhe: o que discutis com eles? Jesus, né? Alguém da multidão respondeu: mestre, eu te trouxe o meu filho, que tem um espírito mudo. Quando ele o toma, atira-o pelo chão, e ele espuma, arranja os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que o expulsassem, mas não conseguiram. Ele, porém, respondeu: ó geração incrédula, né? Jesus fala para os seus discípulos: ó geração incrédula, até quando eu vou estar aqui com vocês? Até quando vos suportarei, né? Quando ele fala não suportarei, é no sentido de até quando eu vou estar aqui amparando vocês, até quando eu vou estar socorrendo. O suporte não é de suportar de irritação, não. O suporte até quando que eu vou estar aqui para resolver os problemas no lugar de vocês, né? Dar esse suporte. Trazei-o a mim. Levaram-no até ele. O espírito, vendo a Jesus, imediatamente agitou com violência o menino, que caindo por terra rolava espumando. Jesus perguntou ao pai: há quanto tempo lhe sucede isso? Desde pequenino, respondeu o pai, e muitas vezes o atira ao fogo ou na água para fazê-lo morrer. Mas se tu pode ajudá-los, Jesus, tem compaixão de nós. Então Jesus lhe disse: se tu podes, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino gritou: eu creio, que é justamente esse trechinho aqui que a gente vai estudar, viu, pessoal? Eu creio, ajuda na minha incredulidade. Vendo Jesus que a multidão afluía, conjurou severamente o espírito impuro, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, deixa-o e nunca mais entre nele. E gritando e agitando violentamente, saiu. E o menino ficou como se estivesse morto, de modo que muitos diziam que ele morrerá. Jesus, porém, tomando-o pela mão, ergueu-o e ele se levantou. Ao entrar em casa, perguntaram-lhe seus discípulos a sós: por que não podemos expulsá-lo? E Jesus respondeu: essa espécie não pode sair a não ser com oração, né? Então ele mostra que faltou fé nos discípulos, por isso que eles não conseguiram ali trabalhar aquele espírito, ajudar aquele menino. E sobrou, né? Sobrou não, né? Foi assim, na medida certa, a fé do pai do menino, que acreditou, que não duvidou em nenhum momento que Jesus poderia fazer aquilo. E mesmo ele achando difícil, né? Ele acreditou, mas achou difícil, então ele pede para Jesus: me ajude a acreditar, me ajude com a minha fé. E é essa reflexão que a gente vai pensar hoje. Nós estamos pedindo para Jesus nos ajudar com a nossa fé? Ou na primeira dificuldade a gente já está titubeando, a gente já está pondo à prova a fé que temos no Cristo? Então, esta é a lição do Emmanuel que nós vamos ver hoje, tá? Hoje eu estou fazendo bastante leitura e eu vou fazer a leitura também do Emmanuel, porque as palavras deste evangelho, desse texto hoje, são riquíssimas, então vale essa leitura. Quem quiser vir no Novo Testamento novamente, ler com calma essa lição de Marcos, vale muito a pena, tá? Marcos é quando a gente lê Marcos, é como se a gente estivesse lendo o que Pedro relatou sobre Jesus. Então, vale muito a pena. Ai, que lindo, né? O pessoal fica tão empolgada com o evangelho. Vamos lá. Que o Emmanuel está falando sobre esse trechinho de que Jesus demonstra aí como já desde aquela época nós temos dificuldade com a fé. Ele fala assim, ó: aquele homem da multidão, né, que é o pai do menino, aproximando-se de Jesus com o filho enfermo, constituiu a expressão representativa do espírito comum da humanidade terrestre. Então, ele, né, esse espírito comum, ele nos representa. Os círculos religiosos comentam excessivamente a fé em Deus,
Todavia, nos instantes da tempestade, são escassos os devotos que permanecem firmes na confiança. Que tá aqui aquele trechinho dos evangelistas, tá aqui aquele trechinho dos apóstolos, né? Eles não conseguiram ajudar o menino por quê? Faltou fé e confiança neles. É o que a gente faz, viu, pessoal? Tá tudo bem, sou cristã, acredito em Jesus, na hora do vamos ver, a gente, ó, né? Revelam-se as massas muito atentas aos cerimoniais do culto exterior. Participam das edificações alusivas à crença. Contudo, antes da dificuldade do escândalo, toda gente resvala nos espinhadeiros das acusações recíprocas. Então, o que ele está falando? Que a gente fica muito, ai, nossa, vou todo domingo, tomo passe, faço tudo direitinho. Mas e aí, o que está saindo da minha boca? O que eu estou guardando do meu coração? O que está saindo da minha boca? Que demonstração de fé eu estou dando, né, neste momento? Incapazes ou enfermos... Ai, peraí que eu virei a página errada, né? Incapazes não, peraí. Se falha um missionário, verifica-se debandada. A comunidade dos crentes pousa os olhos nos homens falíveis, cegos às finalidades ou indiferentes às instituições. Em tal movimento de insegurança espiritual, sem paradoxo, as criaturas humanas creem e descreem, confiando hoje e desfalecendo amanhã. O que ele está falando aqui nesse trechinho que é muito verdade? Às vezes nós temos dificuldades de crer, de ter Jesus como exemplo. E aí a gente pega homens como exemplo, né? Então, por favor, não me peguem como exemplo, porque eu não sou exemplo. E nenhum homem que está aqui na Terra é exemplo. Nós somos todos falíveis, todos. E aí, se você bota a sua fé, a sua credulidade num homem falível e ele falha, aí você, é como se você falhasse junto com ele, porque aí você deixa de acreditar, né? Então vamos dar um exemplo aqui. Ai, não, eu acredito na Renata, a Renata fala de Jesus, fala do evangelho, a Renata não erra. Aí você me vê errar, e você fala, ai, não. Aí se a Renata errou, agora eu não acredito mais em nada. Então, por isso que a gente não pode colocar a nossa credulidade no homem, porque o homem, ele é falível. Em quem que a gente tem que acreditar? Em quem que a gente tem? O único exemplo que a gente tem aqui para seguir, que é o melhor exemplo que temos até o momento, é o de Jesus. Jesus sim não falhou. Jesus sim já estava num grau evolutivo muito maior que o nosso. E por que é importante a gente falar sobre isso? Porque muitas vezes a gente coloca a nossa fé num padre, num pastor, num artista, num palestrante, né? E a gente não deve fazer isso. Por quê? Porque somos todos falíveis. Então a Renata erra pra caramba. O padre não sei das quantas também. O pastor não sei das quantas também. Então todos somos homens, estamos fadados aí, infelizmente, a falir, porque a gente ainda está na caminhada, estamos aprendendo, então vamos nos cair e levantar muitas vezes. Então, quem é nosso exemplo? Meu exemplo é a Renata? Não, meu exemplo é Jesus. Meu exemplo é o padre não sei das quantas? Não, é Jesus. Então, temos que colocar a nossa fé, a nossa crença em Jesus, em Deus Criador, nosso Pai, certo? Então, Jesus é o nosso melhor e maior exemplo de como termos fé em Deus. Tudo bem? Somos defrontados ainda pelo regime de incerteza de espíritos infantis que mal concebem... Ai, gente, desculpa. Somos defrontados ainda pelo regime de incertezas de espíritos infantis que mal começam a conceber noções de responsabilidade. Então, de novo, não está nos homens esse exemplo. Está em Jesus, tá bom? Se a gente focar no exemplo de Jesus, a gente não vai errar tanto. Mas se eu ficar colocando a minha fé em outra pessoa, em outro ser humano aqui, a gente vai começar a ver as falhas e os defeitos dele e a nossa fé vai por água abaixo, tá? Felizes, pois, aqueles que, à maneira do Pai necessitado, se acercam do Cristo,
confessando-lhe a precariedade da posição íntima. É esta conversa sincera que a gente tem que ter com Jesus. Me ajude a fortalecer minha fé. Me ajude a não falar mal dos outros. Tudo tem que ter nosso esforço, né, pessoal? Me fortaleça na minha fé, certo? Assim, afirmando a crença com a boca, pedirão ao mesmo tempo ajuda para sua falta de fé, atestando com lágrimas a própria miserabilidade. Então, vamos chegar com humildade aos pés de Jesus, ao coração de Jesus, porque não somos perfeitos, estamos caminhando ainda, estamos longe da perfeição. Por isso, estamos aqui em prova e expiação. Então, pessoal, não se enganem. Se a pessoa tá falando, ó, eu mostrei aqui para vocês, né? O livro, o Pão Nosso, a Bíblia, o Novo Testamento, vão verificar se o que eu falei é verdade. Vão se autoanalisar, vão buscar conhecer mais, cada vez mais a vida de Jesus, as obras de Jesus, porque é nele que a gente tem que espelhar, né? Às vezes a gente quer ficar sabendo um da vida do outro, né, para se espelhar, mas não é um bom caminho. Temos que conhecer a vida de Jesus para nos espelhar. Jesus deu testemunho de como é chegar até Deus Criador, né? As lições de amor, de perdão, de misericórdia. Então, é em Jesus que a gente tem que mirar. E pedirmos sim para que Ele nos ajude a fortalecer a nossa fé, porque a nossa fé ainda é pouquinha. Quando a gente está tudo bem, tudo maravilhoso, a gente fala com a boca cheia. Ah, eu sou cristã, eu acredito em Jesus, eu tenho a fé inabalável, eu vou todo domingo na casa espírita, ou não sei aonde mais, eu isso, eu aquilo outro. O primeiro tombo que toma já, mas Deus não olhou por mim. Ah, alguma coisa eu fiz de errado. Ah, né? Então, em vez de Jesus, eu caí, eu preciso de ajuda para levantar, para me fortalecer, fortaleça a minha fé. Tô com esse problema e acredito e tenho fé que o Senhor Jesus vai me ajudar a resolver. Esse é o caminho. Fortalecimento da fé. E aqui nesse evangelho que eu li, não sei se eu li muito rápido, se vocês perceberam, né? Jesus fala: se tu crês, tu pode. Então é isso aí, certo? Vamos lá fortalecer a nossa fé sempre. Olha, consegui não passar muito do horário, só 2 minutinhos. E aí, porque é tão essa história, né? Esse pai, esse relato da Bíblia desse pai que acredita, que tem a fé e que no momento ele dá aquela titubeada porque os apóstolos já não conseguiram. Ele pede para Jesus e consegue ver a fé. É tão emocionante, né? Muito bom. Então eu espero que com este pequeno momento que tivemos, com esse pequeno contato com o Evangelho, com essa pequena interpretação do Emmanuel aqui, pequena não, grande interpretação do Emmanuel, que possamos nos fortalecer na nossa fé e que se ainda a gente se inspira em algum outro ser humaninho, que a gente comece a se inspirar mais em Jesus, mais na vida dele, buscando aprender mais o seu evangelho com seus feitos para nos inspirarmos. Então, este é meu objetivo de hoje, despertar esta coragem da gente conhecer melhor a Jesus e assim fortalecer cada vez mais a nossa fé, a nossa credibilidade. Que palavra difícil, né? Credibilidade, certo? Combinado? E assim, agradecidíssimos que estamos por essa palavra do Evangelho que tivemos a maravilhosa oportunidade de ter contato hoje. Vamos, nesse momento, nos unirmos em vibração. E agora que eu vou pedir para vocês capricharem nos coraçõezinhos aí. Quem não pegou a água, entrou assim, mas esqueceu de pegar a água, aguinha. Aguinha, ó, tem um monte de aguinha aqui hoje. Bora lá vibrarmos juntos? Então vamos nesse instante abrir os nossos corações em luzes coloridas. E em cada luz que sai do nosso coração, vamos emanando os nossos melhores sentimentos de amor, de fé, fortalecimento, saúde, prosperidade, perdão, amor, misericórdia. Que esses sentimentos saiam do nosso peito e cheguem aos mais necessitados do plano físico e do plano espiritual. Que chegue ao coração dos doentes, dos famintos, dos abandonados, das crianças, dos jovens, dos reclusos,
Que todos eles recebam essa vibração de muito amor e dos nossos melhores sentimentos. Vamos vibrar também em favor da expansão do Evangelho de Jesus, pela unificação das religiões. Vamos vibrar por todos os líderes religiosos, pelos líderes políticos, por todos aqueles que estão à frente comandando as nações. Vamos vibrar muito amor, muita responsabilidade. Vamos vibrar mais especialmente ainda pelos líderes dos países que estão em guerra, a Rússia, a Ucrânia. Vamos vibrar muito amor e conciliação, que eles possam o mais rápido possível declarar o cessar-fogo. Vamos vibrar também por este povo desses países que sofrem muito com esse conflito, que eles recebam a nossa vibração de fortalecimento e fé. Vamos vibrar perdão por aquelas pessoas que ainda temos dificuldade de compreender. Vamos vibrar também perdão por aquelas que têm dificuldade em nos compreender. Vamos vibrar muito intensamente por todos os nomes colocados na live de hoje, pelos bichinhos de estimação, por todos, que o nosso amor chegue no coração de cada um, fazendo eles mais fortes, mais esperançosos, que eles tenham a sua fé aumentada através das nossas vibrações, que eles estejam a saúde restaurada através das nossas vibrações, que eles tenham a calmaria necessária para resolver os problemas, que essas vibrações cheguem a todos. Vamos vibrar pela nossa querida e amada Casa do Caminho, por todos os trabalhadores do bem que trabalham incansavelmente pela regeneração do nosso planeta, por todos aqueles trabalhadores do bem que cuidam de cada um de nós. Vamos vibrar muito amor, paz e união. Vamos vibrar também pelos nossos amigos, pelos nossos familiares, pela nossa casa que nos acolhe e com a permissão de Jesus por nós mesmos. E nesse momento em que vibramos por nós mesmos, rogamos a esses espíritos amigos que desde o início desse encontro já estavam aqui conosco, nos auxiliando no entendimento da lição, nos auxiliando com o nosso tratamento de saúde, com o nosso tratamento emocional, que eles possam, pedimos humildemente, que eles possam reorganizar os nossos centros de força, fortalecer o nosso espírito, fortalecer o nosso corpo físico, que eles possam aliviar as nossas dores físicas, mas principalmente as nossas dores emocionais, que são as mais difíceis de lidar. Que eles possam, através desse tratamento espiritual, trazer clareza para o nosso pensamento, trazer força e decisão para o nosso dia a dia. E assim envolvidos nessa energia de muito amor, nessa energia de cura, de paz e de refazimento, pedimos humildemente que eles deixem na nossa água o remédio necessário para as nossas dores do corpo físico e do corpo espiritual, que deixem os fluidos fortalecedores, refazedores na nossa água. E assim, certos do tratamento que recebemos, com toda a nossa fé, com todo o nosso amor, gratos pelo remédio recebido na nossa água, vamos agradecendo a Jesus por essa oportunidade de estudo, vamos agradecendo por termos acesso ao seu Evangelho, vamos agradecendo pela oportunidade que temos de rever as nossas atitudes a todo momento e principalmente pela oportunidade que temos de nos melhorar, de nos refazer, de sermos cada dia melhor e de estarmos a cada dia mais próximos do caminho de Deus e do caminho do plano maior. E assim, com o coração cheio de amor e gratidão, vamos dar por encerrado o estudo de hoje e já pedindo permissão para, na próxima quinta-feira, estarmos aqui juntos novamente com mais uma lição do Evangelho de Jesus. Que assim seja. Graças a Deus. Ai, que delícia. Mas é bom demais, gente. Ai, até tomar uma
Uma água. Ai, coisa boa! Demais! Opa! Vamos ver os recadinhos, que delícia! Quanto coração colorido! Que alegria! Que coisa mais linda! Pessoal pedindo vibrações, muito bem, muito bom! Rosilene, Maria, Ju Esconza, Juliana Reis, a Irã, minha aluna querida, Rosilene, a Rita Avelino, Lene Skyles, Eric Meire, Vibrações. Oi, Ale! Estamos com saudade de você aqui na live, Ale! Elza, minha querida, que bom que você chegou. Ju, muito lindo estarmos aqui junto, é muito lindo. Leonice, boa noite. Patrícia Siqueira, boa noite. Regina, Patrícia, Totti, Airão, pessoal, tudo mandando vibrações. Deise, minha linda, um beijo pro Felipe. Regina Mobará, Valquíria, que lindo, coraçãozinho. Marilene, Paim. Coisa linda, coisa boa. O pessoal pedindo vibrações. A Regina Lopes. Regina, Olinda, minha amiga. Muito bom ter você aqui. A Ju, vibrações. Deis, coraçãozinho. Ju, Olinda. Adailton, Patrícia Siqueira, gratidão. Airã, gratidão. Liege, gratidão, bom demais. Regina Lopes, graças a Deus, que assim seja, Regina. Rosilene, gratidão, minha aluna querida. Marilene, Deis, Paim, gratidão. Rita Avelino, Regina Mobará. Só gente linda, só gente com Jesus no coração, bom demais. Quinta-feira, juntos aqui, lição 124, que eu adoro essa lição, não falta. Mais uma vez, uma lição do evangelista Marcos, que hoje a gente aprendeu um pouquinho, né, de quem foi Marcos, e eu vou falar mais um pouquinho dele também na próxima live, tá bom, pessoal? Que Jesus visite o coração e a casa de cada um de vocês e que Jesus permita que possamos estar aqui juntos novamente na quinta-feira. Juliege, quem foram as últimas aqui? Léo, gratidão a todo mundo aí também. Um beijo no coração de cada um. Eric Meire, muito obrigada. Muito bom ter vocês aqui. Léo, todo mundo, muito obrigada. Até quinta-feira, tamo junto aqui, se Deus permitir, Ele há de permitir. Um beijo, até a próxima, pessoal!